Tudo bem, Eliane? Bom dia. Bom dia, Carolina. Bom dia, ouvintes. Ontem falávamos dessa reunião que estava na agenda do presidente Lula com alguns ministros, como parte dos esforços para conter essa desconfiança em relação ao compromisso fiscal. Então, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou ontem ao presidente Lula um cenário de evolução das receitas e despesas, além dos principais gastos com programas do governo. Segundo Haddad, o presidente se apropriou dos números com bastante atenção, abrindo um espaço importante para discussão sobre o tema. Vamos ouvir a fala do ministro. A questão do TCU foi analisada com profundidade, a redução da carga tributária, a manutenção dos níveis de renúncia fiscal no país na casa dos 519 bilhões. Mostramos também as principais unidades de dispêndio, com foco em alguns cadastros que ele considero importante. Tomamos até a experiência do Rio Grande do Sul recente, o trabalho que foi feito de saneamento dos cadastros. Também estava ali ao lado do ministro, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. De acordo com ela, Lula ficou mal impressionado com o aumento da renúncia fiscal e possíveis soluções para a elevação das despesas serão apresentadas em uma próxima reunião. Ele ficou extremamente impressionado, mal impressionado, com o aumento dos subsídios, que está batendo quase 6% do PIB do Brasil. Então nós estamos falando da renúncia fiscal tributária, mas também das renúncias aqui dos benefícios financeiros e creditícios. E quando nós colocamos os três na conta, a gente tem que somar os 519 bi que o Haddad falou, dá um total de 646 bi. A questão é que tem muita coisa para se fazer nesse semestre segundo aqui de ano eleitoral, né, Eliane? Pois o governo realmente acordou para a questão fiscal, porque a questão fiscal está puxando os bons indicadores da economia brasileira para baixo, né? Isso prejudica não apenas o governo, mas também a popularidade do presidente Lula, deixa muitas dúvidas. Você tem aí indicadores poderosos, como, por exemplo, o dólar. O dólar disparou. Ele às vezes recua um pouquinho e tal, mas ele que estava antes, né? O dólar estava aquém dos R$ 5, agora já está a 5,40, em torno de 5,30, 5,40. É um sinal preocupante. E também ontem a gente teve, como a gente falou aqui na Rádio Eldorado, Carolina trouxe quentinhos os números do Boletim Focus. A previsão de crescimento do Brasil caiu, né, e a previsão de juros e a previsão de inflação subiram. Então, o governo realmente acordou. E ontem, nesta reunião do Haddad, da Simone Tebet e também da Esther Dweck, que é a ministra da Gestão, com o presidente Lula, o grande esforço deles foi dar uma aula para o presidente, convencer o presidente da necessidade de cortar gastos. O Lula tem aquela visão dilmista, né, de gasto, gasto, gasto. Gasto é vida, só que não é bem assim, né? O gasto impacta todo o círculo virtuoso da economia, né, e tem que ser muito bem controlado. Então, o Haddad e a Simone Tebet estão focando principalmente nessa questão de subsídios. Esses números da Tebet são assustadores, né? O que é subsídio? Né? É privilégio para setores da economia sob o pretexto de favorecer a própria economia, mas no fundo, acaba favorecendo o próprio setor que é beneficiado com esses subsídios. Subsídios é abdicar de receita do governo em favor de um setor ou uma empresa, etc. E aí, com pretexto de que aumenta isso, aumenta aquilo, aumenta emprego e tal. A outra questão é de dinheiro jogado fora por causa de fraudes.
né? Então, a gente tem historicamente as fraudes do setor de previdência social, gente morta que continua recebendo, né? Porque familiares e quadrilhas, né? Organizações criminosas se valem do nome dessa pessoa para fraudar aposentadorias, pensões, etc. São números enormes, né? No ano passado, com vamos dizer assim, uma varredura em quem recebe o Bolsa Família, foram descobertas fraudes bilionárias, né, que sobrecarregam aí a receita do país e aumentam a necessidade de gastos. Então, o governo começa com isso, mas não é só isso não, porque uma das propostas é impactar, por exemplo, né, os gastos prioritários e inflexíveis com saúde e educação. Então, o governo foca muito nisso e está prevista também uma reunião do presidente Lula com o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, essa semana, para discutir o outro lado da moeda, que é a arrecadação, que é aumento de receita. Então, isso mostra que o governo, finalmente, o Haddad consegue mostrar para o Lula que a questão fiscal é que está atrapalhando os bons indicadores do governo. Bom, Eliane, nesse dia aí que se inicia uma das mais importantes reuniões do Copom, o presidente Lula retomou a sua artilharia contra o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Em entrevista à rádio CBN, Lula disse que o chefe da autoridade monetária não demonstra capacidade de autonomia, tem lado político e trabalha para prejudicar o país. O presidente afirmou que hoje o Brasil vive uma situação que precisa de juros mais baixos para convencer as empresas a investir no país. Durante a entrevista, o presidente ainda comparou Campos Neto com Moro e disse que o chefe do Banco Central tem o mesmo papel, com o rabo preso a compromissos políticos. Lula reclamou ainda que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, tem mais influência sobre Campos Neto do que ele, e ainda sobre a ida, de Campos Neto a uma festa aqui oferecida pelo governo paulista, emendou dizendo que quase assumiu uma candidatura a cargo ao governo de São Paulo. Te pergunto se aumentou a pressão para que qualquer diretor do Banco Central que deseja presidir a autarquia a partir do ano que vem vote por um corte de juros amanhã a partir dessa fala do presidente. Olha, o presidente Lula tem uma estratégia que já está meio surrada nessa história, que é o seguinte: toda vez que a situação do governo não vai muito bem na economia, toda vez que tem uma má notícia na economia, e agora a gente tem tido más notícias, como eu acabei de falar, do Boletim Focus, juros, previsão de PIB e dólar, etc., o presidente Lula tem a mesma estratégia, que é jogar a culpa no Banco Central e personificando na imagem, no nome do presidente da instituição, Roberto Campos Neto, que na eleição de 2022 cometeu um erro crasso. Ele, Roberto Campos Neto, que é presidente de uma instituição que é autônoma por votação do Congresso Nacional, ele não tinha o direito de botar uma camiseta assumindo uma das duas candidaturas, no caso a do Jair Bolsonaro. Então o Lula tem uma estratégia de comunicação, de autodefesa, acusando o Campos Neto e o Banco Central, e, ao mesmo tempo, vamos dizer assim, dá vazão a uma irritação que é pessoal. Eu, particularmente, modestamente, acho que é uma estratégia ruim, e essa entrevista do Lula hoje foi particularmente grosseira, muito agressiva, muito pesada. Comparar o Campos Neto com o Sérgio Moro, que é o adversário número 1 do Lula, que botou o Lula na cadeia, realmente é quase uma declaração de guerra. E eu acho que essa fala do Lula não deve ajudá-lo
na pressão, mesmo por indicações dele, indicados por ele para o Banco Central, na definição da nova taxa Selic nessa semana. De qualquer forma, né, o ambiente no Banco Central não deve estar dos melhores, porque o Campos Neto está saindo, né, tem uma disputa aí pela presidência do Banco Central e tem até um preferido do Lula, que é o Galípolo, né, o que foi indicado pelo governo Lula para a direção do Banco Central, para aí o conselho e aí as decisões sobre juros no Banco Central. Vamos ver, mas o Lula jogou pesado hoje. Vamos ver qual que vai ser então a posição de Galípolo, né? Todo mundo de olho nesse momento aí decisivo, pensando também nesse futuro de um cargo importante dentro do Banco Central, assim que sair Roberto Campos Neto. Eliane, os bandidos acusados de planejar aquele atentado contra o ex-juiz foram assassinados, né? Mortos a facadas no banho de sol. Olha, essa história é uma história de cinema, né? Eu acho que às vezes o Brasil é uma fonte inesgotável de scripts para Hollywood, porque é impressionante essa história, né? Os dois que são acusados de enfim, a compor a célula de elite do PCC, né, que é aquela célula responsável por planejar os atentados contra autoridades, foram assassinados, né, pela penitenciária 2 de Presidente Venceslau, no interior paulista, e foram assassinados pelo próprio PCC. É o Janéferson Aparecido Mariano Gomes, que era conhecido como Nefo, e Reginaldo Oliveira de Souza, o Rê. Mas essa história é toda muito complexa. Nós que temos pouca expertise, né, em PCC, em meandros de PCC, em organizações criminosas por dentro e tal, né, cronograma, organograma, né, a gente não fica perplexo como essas coisas acontecem, né? Eles foram presos em março de 2023, né, pela Polícia Federal, que desmantelou o plano do PCC de sequestrar e matar o Sérgio Moro e a família dele, né? E além do Sérgio Moro, né, e da família do Sérgio Moro, também estava no alvo o promotor Lincoln Gaquia, Sim. do Ministério Público de São Paulo. Enfim, era uma coisa assim, sabe, uma coisa muito audaciosa, né? Agora, quem assumiu o assassinato, a autoria do assassinato desses milicianos, enfim, desse grupo, né, esses dois do PCC que ameaçavam Moro e o promotor. Sim, 3 detentos assumiram quase que automaticamente a morte, o assassinato desses bandidos, desses criminosos. Enfim, que terá sido isso? Aparentemente, queima de arquivo, ou seja, os dois que atentavam contra o Moro, contra a vida do Moro e da família do Moro, né, eles tinham muita coisa para contar sobre quem estava por trás disso tudo dentro do próprio PCC. É uma história de cinema, Carolina e ouvintes. É isso. E é isso, né? Os investigadores têm convicção de que essas mortes foram encomendadas pelo PCC e desponta uma hipótese aí, segundo os investigadores, de que é um acerto de contas pelo fracasso daquele plano de resgate do Marcola e dos atentados contra autoridades. Tá tudo muito entramado, né? Realmente é um, como você disse, um capítulo, né, parece uma série da Netflix que está desenrolando.
Eliane, fala também sobre o projeto. Esse é outro episódio, né? O projeto do aborto, que está se desenrolando agora, a partir até de mobilização da sociedade, com pressão sobre o Congresso, deve ser adiado mesmo. Pois é, né, Carolina? Você lembra que ontem a gente falou aqui que estava previsto um aspas debate que não seria debate sobre o projeto apresentado pela extrema-direita com o apoio do presidente da Câmara, Arthur Lira, e que foi, enfim, teve a aprovação da sua urgência na Câmara dos Deputados. E a gente falou aqui, que debate é esse em que todo mundo tem a mesma posição favorável a esse projeto hediondo que chocou a sociedade brasileira, que simplesmente pune meninas, mulheres que façam aborto após 22 semanas de gravidez, depois de previsão legal, autorização legal, né, por estupro, por anencefalia do feto ou por risco de vida da mãe, né? O projeto simplesmente torna essas mulheres passíveis de até 20 anos de prisão, enquanto que o estuprador tem previsão de no máximo 10 anos. Destrói a vida da menina, da mulher, destrói a família, destrói tudo e fica sujeito até 10 anos de prisão. E a mulher que tem que se proteger, né, proteger a própria vida contra um estupro, né, carregar no ventre o resultado de um estupro é muito doloroso, muito cruel, principalmente se você tem 14 anos de idade, 13 anos de idade, 10 anos de idade, né? E, bem, o Senado, o senador Eduardo Girão, que apronta cada uma que a gente não consegue sequer entender, ele fez um teatro macabro no Senado e todos nós já sabíamos, discutimos aqui ontem, que seria uma coisa horrorosa, um debate que não é debate, mas o presidente do Senado só ficou chocado depois de acontecer. E agora diz que vai proibir esse tipo de coisa. Deveria ter proibido preventivamente, antes, né? Mas o fato é que a sociedade se mobilizou, manifestações de rua, uma manifestação ontem muito contundente da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, com um texto de 41 páginas, né? E aí os autores do pedido de urgência estão recuando e o Arthur Lira aparentemente também recuando. Não há clima para votação de um projeto como esse e um debate, insano sobre uma questão que tem a ver com a humanidade, né, com o direito sexual e reprodutivo das mulheres e a proteção das nossas adolescentes vilipendiadas, atacadas criminosamente, muitas vezes até por parentes. Então, a expectativa agora é de que esse projeto suba no telhado. Mas, em compensação, hoje está prevista aí mais uma etapa para aquele outro projeto de delação premiada, que proíbe a delação premiada de presos, que também é um escândalo, né? Só para concluir, Carolina, atenção hoje também para o Supremo, onde a primeira turma deve tornar réus os acusados pelo assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. Então, hoje é um dia muito quente em Brasília. Muita coisa no Congresso, muita pauta nas comissões, muitas decisões estratégicas e também no Supremo Tribunal Federal e na área de economia.